Mais uma vez, vamos iniciar o culto a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor e buscando, obviamente, a graça de Deus para que a gente possa estar na presença dEle em oração. Deus querido, Pai Santíssimo, Pai amado, todo-poderoso, Pai que cuida de cada um de nós, cuidadoso em todos os pequeninos detalhes, até o nosso Senhor está sempre atento a tudo aquilo que a gente precisa. O Senhor está sempre atento a cada uma das nossas necessidades. O Senhor não esquece de absolutamente nada. Grato, Senhor, pela vida. Grato, Senhor, por mais um dia. Grato, Senhor, pelas facilidades, pelas dificuldades. Grato, Senhor, porque em tudo nós temos aprendido. E em tudo o Senhor tem nos ajudado a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque o Senhor também nos ensinou que só podemos amar a quem conhecemos. Não tem como amar um estranho, uma pessoa que pouco conhecemos ou que nada conhecemos. Só amamos a quem conhecemos. E todos os dias aqui o Senhor tem nos ajudado a conhecer o Senhor um pouquinho mais. E o nosso amor tem aumentado, porque neste conhecimento, pequenino ainda, é claro, a gente vê a tua grandeza, a tua bondade, o teu perdão e a salvação que o Senhor coloca à nossa disposição. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, como adoradores do Senhor. Fala conosco. Derrama sobre nós, Senhor, paz, alegria, certeza. Fala conosco. Derrama sobre nós mais uma pequena dose do seu santíssimo amor e do teu perdão. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, se vocês puderem nos ajudar, mês passado eu fiz questão absoluta de não falar absolutamente nada sobre auxílio ao nosso trabalho aqui, auxílio a este serviço. E pouquíssimas pessoas nos ajudaram. Dá para contar nos dedos de uma mão. E a gente tem que falar disso. Não pense que eu falo com alegria, falo com um grande constrangimento. Eu preciso da sua ajuda financeira para poder continuar. Isso aqui custa dinheiro,
equipamento quebra, você vai consertar, é R$ 300, é R$ 200, é R$ 150. Estou com a impressora quebrada aqui, ainda não tive condição de mandar arrumar. Está aqui, ó. Então, se você puder nos ajudar, a sua ajuda será extremamente bem-vinda. Eu quero ajudar, não sei como é que eu ajudo. Eu não vou ficar colocando número de conta de banco, Pix, né? Porque eu acho isso um negócio comercial. E isso aqui não é comércio. Então, se você quiser nos ajudar e já sabe como, nos ajude. Dentro daquilo que você pode, é claro, dentro daquilo que você quer também. Porque às vezes você pode muito, mas quer pouco. Quer ajudar em pouco, é bem-vindo do mesmo jeito. Manda um zap para mim, eu respondo para você como você pode. Pix, eu tenho o número. Pix, o irmão, me ajudou demais para que eu pudesse ter esse Pix. E eu tenho. Então, se você puder, a sua ajuda financeira é extremamente bem-vinda. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe também, mesmo que você não ajude. Que Deus te abençoe. Ajudar não é obrigatório. Não pensa que você vai nadar em dinheiro porque você vai ajudar esse trabalho aqui, não. Você vai ajudar se você quiser. Não é Deus que está te mandando, não é nada disso. Eu estou pedindo. Se você quiser, ótimo. Se você não quiser, ótimo também. Tá bom? Eu sou muito agradecido. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu coloquei no título ali, Eufrates. Eufrates, vocês sabem que é um rio, né? Que fica na Turquia. E existe até lá o rio não, o rio atravessa, né? Estou falando por causa da represa, né? Ataturk fica na Turquia e elas foram construídas nos anos 80, 90. E com essa mudança climática, o rio Eufrates está secando. Por que eu estou falando do rio Eufrates? Você já vai entender aqui por quê. Porque esse rio ele é citado no livro do Apocalipse. E é interessante que da passagem de ano, né, 2023 para 2024, se falou muito nesse assunto. O rio Eufrates está secando, o rio está secando, e ninguém mais falou nada, né? Eu acho que faz um mês e pouco que ninguém mais fala nada do rio. E o rio continua secando, mas secando mesmo, né? Por quê? Essa mudança climática que prepara, obviamente, para coisas que estão por vir, coisas que estão na Bíblia. Mas que coisa? Eu não vou falar agora, porque o assunto agora é o rio Eufrates. Né? Se eu começar a falar de cada detalhe que eu acrescento à exposição, a gente vai sair daqui só daqui uns 2 dias. E daqui a pouco ninguém mais aguenta ficar me ouvindo falar. Enfim, mudanças climáticas diminuíram as chuvas nas regiões onde o rio precisa receber água, que
é a bacia hidrográfica do rio Eufrates. Temperatura, você vê, né? Temperatura aqui para nós, como é que está subindo. Você imagina numa região mais árida. Isso aumenta a evaporação e o nível de água continua a cair. E o rio Eufrates está secando, irmão. Irmã, está secando. Mas o que tem? Lá na Amazônia, o rio lá, Acre, né? Também estava seco, mas lá é uma região assim, que o rio fica muito seco e aqueles barcos ali em Rio Branco, que tem a ponte, né? Não consegue navegar. Depois o rio enche, mas lá não. O rio Eufrates nunca passou por esse tipo de coisa, né? E esta seca do rio Eufrates vai ter um impacto muito grande e terrível nas pessoas que moram ali, né? Naquela região cortada pelo rio. Vou tomar esse finalzinho de café aqui, viu? Agora vem a coisa bíblica. A Bíblia diz que o poderoso exército dos reis do Oriente vai atravessar o rio em leito seco, marchando para cercar Jerusalém. Então eu convido você para abrir o livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 ao 16. Eu não vou ler para fazer a coisa andar um pouco mais rápido aqui, mas você lê aí, né, que o anjo toca a trombeta, a sexta trombeta, e aí você vai lendo aí, né? Aproveita, depois que você lê Apocalipse 9, 14, 16, leia Apocalipse 16, 12 também, que vai falar desse rio, o rio Eufrates. E a água do rio secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quem é que poderia, né? Vamos falar assim, 30 anos atrás, quando eu nem 40 anos teria feito ainda. A gente lia esta profecia na Bíblia e a gente falava, mas isso é impossível, isso não vai acontecer. Nossa, isso sei lá quantos anos vai demorar para isso, não sei o quê. Pronto, está acontecendo. Está acontecendo. Esta profecia do rio Eufrates secar é uma das punições de Deus quando Deus vai soltar os 4 anjos caídos que estão presos em algum lugar. Aonde? Eu não sei. Ninguém sabe, irmãos. Esses anjos, mas como é que se prende um anjo? Não sei. Não adianta eu falar para você, olha, prende com corrente. Anjo é um ser espiritual. Anjo pode se materializar? Pode, todas as vezes, ou na maioria das vezes, né?
Não, todas as vezes que um anjo, se eu tiver errado, eu acho que não estou, não. Mas todas as vezes que um anjo se apresentou a um ser humano, ele se apresentou na forma humana. Humana. E todas as vezes que um anjo se apresentou para um ser humano, ele se apresentou na forma humana e falando o idioma, a língua daquela pessoa para quem ele estava se apresentando. Né? Enfim, Deus vai soltar os 4 anjos caídos que estão presos em algum lugar nas proximidades ali, não sei onde, ninguém sabe, do rio Eufrates. Por causa disso que este rio é tão importante. E esses anjos que serão soltos por Deus, eles vão liderar, comandar um grande exército de 200 milhões de pessoas, de homens, de guerreiros, de soldados. E esta não é a única vez que nós vemos seres celestiais, demoníacos, liderando um grande exército numa batalha no período chamado de Grande Tribulação. Se você ler, eu falei para você ler Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Se você continuar aí lendo os versículos 13 e 14, você vai ver que espíritos demoníacos que vão possuir o anticristo e o falso profeta vão sair pelo mundo para enganar os líderes das nações, né? Do jeito que o mundo está hoje, os líderes das nações são os presidentes, primeiros ministros, né? Nesse nível. E vão enganar para que esses líderes arrastem os seus exércitos para o Vale do Megido. Como é que fala? É Megido? É Meguido? Olha, eu já ouvi as duas maneiras, né? Então, dependendo do dia, eu falo. Não é a minha língua, eu não sou obrigado a falar com sotaque de quem fala a língua, né? E ali nesse vale do Megido ou do Meguido vai acontecer a batalha do Armagedon. Seres demoníacos terão permissão nesta fase, nesta época, para enganar as mentes dos líderes humanos. E a gente observa já nos dias de hoje como a gente vê líderes, né? Ou as eminências pardas que são totalmente enganadas e vão e voltam
nas proximidades do poder. E esta batalha, esta guerra, tudo isso que a gente vê aí de guerra, Ucrânia, né? Israel, isso aí tudo está ali em guerras e rumores de guerras. Está enquadrado ali. Vai haver a terceira guerra mundial. Olha, é possível. É possível. Principalmente porque os países daquela região ali são países extremamente ricos. Isso não quer dizer que o povo seja rico, né? É o nosso caso aqui. O Brasil é um país riquíssimo. Eu me arrisco a dizer que é um dos países mais ricos do mundo. Mas o povo é rico? Não, claro que não. O povo nosso é pobre, é ignorante, come mal, né? Mas eu não quero entrar nessa área, porque vai envolver política e eu não quero entrar nessa área. Quero continuar falando aqui que este evento da secura do rio Eufrates é um evento bíblico. Acabou. Está na Bíblia. E está acontecendo. Você vê que isso está acontecendo. Eu quero mostrar para vocês que uma porção de coisas na Bíblia, um montão de coisas, estão acontecendo e ninguém está dando bola nenhuma, ninguém está nem tomando conhecimento. Porque é assim mesmo. Outro dia, semana passada, se não me falha a memória, eu falei que no dia seguinte ao arrebatamento, o mundo vai continuar do mesmo jeito. É claro que abalado, né? Não sei o quê, mas as fábricas vão abrir e tal, os bombeiros vão trabalhar, resgatando pessoas, enfim, o mundo vai seguir, porque o mundo é assim. Você vai morrer, eu vou morrer, se eu não for arrebatado. Eu peço sempre a Deus para que eu não morra, que eu seja arrebatado. Mas se eu morrer, o que é muito provável, algumas poucas pessoas vão chorar, outras vão agradecer a Deus porque eu fui embora. Mas no dia seguinte está todo mundo ocupado com a sua vida, em ganhar dinheiro, em pagar as suas contas, porque esta é a preocupação que Satã colocou sobre cada pessoa. E isto passa a ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. O que é mais importante para você hoje? Pagar o seu aluguel, trabalhar ou estar... Veja bem, quando eu falo para você, eu não estou me dirigindo especificamente às pessoas que estão conosco agora. Mas você, as pessoas, você, pessoa, o que é importante para as pessoas? Ficar lá no Facebook, ficar lá no aplicativo, na internet, ouvindo esse cara falar. Eu tenho coisa para fazer, eu tenho que comprar comida,
eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que fazer almoço. Existem N coisas muito mais importantes, e eu não estou aqui recriminando absolutamente ninguém. Estou dizendo que o mundo, né, foi caminhando para isso que nós estamos hoje, e ele continua caminhando, né, para um estágio pior, que é o que o livro do Apocalipse fala, né? Então eu estou aqui falando do rio Eufrates, não é à toa, é porque a gente precisa ficar atento às coisas que estão acontecendo. Não vamos passar o dia não fazendo mais nada, só pensando nessas coisas. Não é isso. Mas cada fato, cada acontecimento, né? Nós que somos cristãos precisamos estar lembrando daquilo que a gente lê na Bíblia. Eu não sei, eu não sei. Mas eu observo. Você já observou, por exemplo, quando a televisão, você vê o que Satanás faz na mente das pessoas. Ele conhece a mente, a cabeça do ser humano, como o ser humano pensa, como o ser humano reage, ele conhece. E ele age muito mais livremente desta forma escondida do que ficar aí com essas. Eu não estou dizendo que tudo isso é bobagem, mas eu estou dizendo que 99,99% disso é bobagem. Tá? Essas manifestações aí nessas. Porque aí eles se expõem. Eles se expõem. Satanás é mais velho do que a humanidade. Ele foi criado por Deus antes de Deus criar o homem. É isso que nós temos que ter na cabeça. E quando Paulo diz, você vê que uma coisa vai puxando a outra, porque é isso que eu sempre estouro o tempo. Paulo diz meninos na fé, né? O que ele está dizendo? São essas pessoas que estão todo dia aprendendo, mas não cresce. Aprende, mas não sabe nada. Então, Satanás, conhecedor da mente humana, eu estava dizendo, você já observou que quando há um anúncio muito grande de uma. Por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer aqui, tá? Espero estar sendo claro no que eu estou falando. Se eu não estiver, você tem toda a liberdade, você que está pelo Facebook, que, né, pode colocar ao vivo aqui a coisa, né? Às vezes eu não falo, não leio, porque passa rápido. Quando muitas pessoas colocam, ao mesmo tempo passa rápido. Mas marido matou a mulher, né? Um crime passional, um crime de paixão. Quando acontece um caso deste e é divulgado amplamente, você já observou que acontecem outros casos iguais nos dias seguintes? Isso, na psicanálise, chama-se efeito, na neurociência, né? Efeito manada. Eu não gosto desse termo, sou sincero, mas tem a ver. Aquelas pessoas que têm predisposição a matar, a ser ciumento, não sei o quê, a mente delas se envolve no acontecimento que foi divulgado
e acha correto fazer igual. Por causa disso, quando acontece um caso, daqui a pouco tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Isso é obra satânica. Aí que Satanás age, nem pensa você que ele age. Isso é tudo. Gente, criança sendo violenta. Exato, é exatamente isso. Porque aquelas pessoas que têm uma predisposição, nós não vamos discutir aqui se a predisposição é satânica ou não, tá? Não é o papo, não é a conversa aqui. Mas isso acaba dando, é o efeito manada. Efeito manada quer dizer o quê? Aonde um vai, todos vão atrás. Aqueles que têm predisposição para aquilo. Se a predisposição é algo satânico ou não, a gente não vai discutir agora, tá? Mas então eu estou colocando aqui para vocês das coisas que envolvem. E eu estou dando uma pulada já, porque 8 minutos para a gente encerrar. Que envolvem esse tal desse rio Eufrates. A secura desse rio não está totalmente seco. Em alguns lugares não há água. Em outros lugares, pouquíssima água. Estão descobrindo lá no leito seco do rio estátuas e tal, né? Que são coisas antigas, né? Bom, enfim, não é esse o papo também. Mas a gente volta aqui para Apocalipse 9, 13 e 16, que a gente estava falando do exército de 200 milhões de homens. Para que este exército vai existir? Para matar, aniquilar. Um terço da população mundial. Eu vou explicar aqui rapidamente o que é um terço. Alguém vai dizer, pô, mas todo mundo sabe. Não é todo mundo que sabe, não. Desculpa, você sabe, que ótimo. Um terço quer dizer assim, trocando em miúdos, né? Cada 3 pessoas, uma vai morrer. Isso é um terço. De 3, 1 vai morrer por causa desse exército aqui. Então, a gente já conclui aqui que este exército de 200 milhões de homens, que será esse grande exército, ele vai ser influenciado por esses 4 anjos, esses 4 anjos malignos, 4 demônios, que o Senhor Deus vai libertar, e eles estão presos ali no rio, sei lá onde ali, na região do Eufrates, né? Será um exército com armas de destruição maciça. E essas armas, hoje, a gente pode dizer que serão armas nucleares, armas químicas e armas biológicas. Não vai ser chumbo. Você está entendendo? É claro que vai ter metralhadora, fuzil, lógico, é óbvio, né? Mas para matar tanta gente assim e rapidamente, a gente conclui hoje, amanhã isso pode mudar, porque pode aparecer outro tipo de arma, mas hoje é arma nuclear, química e biológica, né? Para matar um terço da população teria que ser hoje nessas condições.
Observa que Deus, ele revela nesta passagem, isso é interessante a gente falar. Esses 4 anjos poderosos serão libertados e eles vão atuar por um tempo específico. E esse tempo, ele é descrito como hora, dia, mês e ano. Isso quer dizer que Deus determinou há muito tempo atrás o dia exato, o mês exato, o ano exato em que este fato vai ocorrer. E quando a gente vê o rio Eufrates secando, né, Jesus fala assim, vocês observem aí, quando vocês veem as coisas assim mudando no tempo, vocês já sabem que vão chover, não sabe? Então, vocês precisam observar as coisas do mundo, que acontecem no mundo, e puxar a ligação com aquilo que está na Bíblia, né? E Deus fala também que Ele não vai perder o controle de tudo. E, com tudo isso, Ele vai continuar com o controle absoluto de absolutamente tudo. A gente não sabe o dia, o mês, o ano, mas está marcado. O que a gente sabe? Pela graça, compaixão e misericórdia de Deus, que tudo isso vai acontecer na tribulação. Isso a gente sabe. Deixa eu ler aqui as coisas que estão escritas para ver se para pular, porque o tempo já está estourado aqui. Eu acho extremamente interessante, né, a seca desse rio Eufrates. Por causa disso que eu estou falando disso hoje. Porque esse rio, ele é o rio que delimitava, que dava limite, era a fronteira do Jardim do Éden. Esse rio aí, olha a importância. Uma região que hoje se chama de, né, Mesopotâmia e tal, né? Então isso mostra para a gente como as coisas estão acontecendo e ninguém se dá conta mesmo, está todo mundo preocupado com a sua vida. Agora, a gente é abençoado, já estou encerrando, tá? Porque a gente está podendo ver, nós somos uma geração abençoada. Porque a gente, pela graça de Deus, a gente está podendo ver o cumprimento de tantas profecias antes do arrebatamento da igreja. É que a maioria não se dá conta, isso não é proclamado, isso não é pregado, isso é falado assim, esporadicamente. Mas tem tanta coisa acontecendo antes do arrebatamento da igreja e a gente tem que se alegrar, porque nós estamos vendo a confirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para encerrar, a gente não pode se esquecer dessas palavras que Jesus deixou para nós, que está em Lucas, capítulo 21, versículo 28, para encerrar. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós só podemos mesmo te louvar, te glorificar, te agradecer, porque o Senhor, além de ter anunciado que tudo isso e outras tantas coisas irão acontecer, o Senhor ainda nos lembra diariamente sobre estas coisas e colocam no nosso coração a certeza absoluta de que tudo que está escrito já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. E nós te exaltamos e te glorificamos e te agradecemos do profundo do nosso coração pela tua santíssima compaixão e misericórdia para conosco. Esta é a oração de gratidão no nome do Cristo Jesus. Amém.